De coração, assim. De coração, tô preocupado, cara. Tô preocupado. Eu sou um cara que eu sou fã do Fernando Diniz, sempre falei isso aqui, sempre achei um grande treinador, principalmente a forma como ele trata o futebol, as pessoas que estão envolvidas no futebol, como ele tem a capacidade também de tirar o máximo de cada atleta. Mas eu fico muito, muito, muito preocupado quando eu ouço argumentos do tipo: não tem nada a ver que o Matheus Carvalho entrou e o Vasco se tornou uma equipe mais defensiva ou que o Vasco recuou. Quando eu ouço, por exemplo, como a gente ouviu agora, que o Hugo Moura tem total capacidade de jogar de zagueiro, porque ele tem boa saída, e ele ainda cita o exemplo que ele não deveria citar, que é falando do André. E que a gente, mais uma vez, há quase 2 meses, desde que o Fernando Diniz assinou o contrato com o Vasco, eu falo: Diniz, não caia na mentira de achar que o André é o Hugo Moura. Então fiquei muito preocupado, assim. Muito preocupado. Me preocupo também dele achar que o sistema defensivo não é um problema. Dele achar que o sistema defensivo do Vasco, principalmente a forma como o Vasco combate, digamos assim, o sistema defensivo, é um negócio bem preocupante. E fiquem tranquilos, gente. O meu áudio não tá baixo. É porque a coletiva estava muito alta. Daqui a pouco vocês vão se acostumar aí e aumenta um pouquinho o volume aí que vocês vão me ouvir de boa. É porque a coletiva estava muito alta, não é porque o áudio estava baixo, não. Então, cara, o que ele passou nessa entrevista coletiva ainda é que nada do que foi escancarado no jogo contra o Independente Del Valle, nada do que foi escancarado no jogo contra o Botafogo, nada do que o Vasco apresentou de negativo, e quando ele faz um recorte, porque eles carregam coisas antes de mim. Carregam, Diniz, porque são coisas dessa temporada 2025. E não é porque você chegou que o jogador vai mudar da água pro vinho. Ele pode melhorar, e você tem a capacidade para melhorar o atleta. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Porque o João Vitor, assim como ele falhou hoje, ele falha o ano inteiro. O Hugo Moura, na hora de pressionar o cruzamento que veio do Pavão lá na direita, mais uma vez, ele não conseguiu pressionar, porque ele é um volante deficiente. É um volante que tem várias deficiências no seu jogo. É um volante limitadíssimo. E é um volante que até mesmo na marcação, que teoricamente seria a valência dele, é outro que falha todo jogo. Porque a bola aérea do Vasco, Fernando Diniz, é uma vergonha. Era antes de você e continua sendo com você. Compreende? Porque você custar a admitir que o que hoje, principalmente, o Vasco fez dentro de campo e não conseguiu o resultado, mas que o gol levado pelo Grêmio tem muito a ver com a substituição que você fez, quando dentro de uma coletiva, e olha, cara, pelo amor de Deus, cara, o cara para trabalhar com futebol, eu sou um cara muito lúcido, né, nesse sentido. Ninguém ali, nem eu, nem o Joel, nem o Amadeu, nem ninguém que tá ali entende mais de futebol do que o Fernando Diniz. Ninguém. Eu não tenho essa prepotência, cara. Eu não tenho essa prepotência. Eu acho que o profissional, quando chega nesse patamar de carreira que o Diniz chegou, como, por exemplo, ser campeão de uma Libertadores, cara, ele sabe mais do que a gente. A questão eu fico muito, muito perplexo quando tem 4, 5 pessoas, assim como eu, assim como todo mundo que estava lá na coletiva, assim como nós aqui nos comentários, a galera do chat participando, percebem que uma coisa deu errado e que essa coisa foi feita de uma forma errada e ele, na teimosia, não consegue admitir. Sabe por quê, gente? Vamos lá. O futebol, ele não é apenas o que você pensa e o que acontece. O futebol, ele é feito de recados. Tá? Então, por exemplo, o Diniz pensou em colocar o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, e ele pensou aquilo que ele disse na coletiva. Opa, vou colocar o Tietê um pouco mais à frente para combater e vou deixar o Matheus Carvalho sendo também esse cara que consegue sair jogando e um cara que consegue combater e deixar o Vasco um pouco mais coberto numa bola que o Vasco, que o Grêmio poderia usar na escapada. Aí vai o recado. Quando você toma essa decisão, Diniz, de tirar um atacante, que inclusive, se não era o melhor, era um dos melhores dentro da partida, que era o David. E tudo bem, se machucou ou cansou, o que é uma péssima notícia se ele tivesse machucado, porque o David jogou muito bem, surpreendente. A melhor notícia do Vasco hoje foi o David,
em relação ao jogo inteiro. Foi a volta do David, mesmo voltando, depois de muitos meses aí com uma lesão de ligamento cruzado anterior, fez uma boa partida. O recado que você passa, Diniz, para o Mano Menezes, para os jogadores do Grêmio, para a torcida do Vasco e que não tá na sua cabeça, o recado que você passa para o externo é o seguinte: eu tô tirando um atacante, logo depois de ter feito 1-0, que eu construí para fazer 1-0, eu estou tirando um atacante e eu tô colocando um volante defensivo. Então, Diniz, é muito difícil, talvez, você admitir que você errou, cara. Porque nem sempre o que você pensa acontece. E nem sempre o que você pensa é o que todo mundo tá pensando. Recados. O futebol é feito de recados. O Mano Menezes, que é cobra da bola, que é um cara extremamente, digamos assim, experiente e vencedor também, por que não? Tem suas limitações e tudo mais. Quando ele vê você tirando o David e vê você colocando o Matheus Carvalho, que obviamente são jogadores que ele conhece, de qual é salteado, sabe qual é o recado que você passa para ele? Opa, vou segurar o resultado. Recados, Diniz. E nem sempre quer dizer que você quis fazer aquela substituição para o time recuar. Mas a partir do momento que você dá esse recado, o time do Grêmio ganha ímpeto, o Mano Menezes avança ao time, o Mano Menezes faz o time acreditar no empate porque você passou o recado tirando o seu atacante e colocando um volante depois de ter feito 1-0 em casa. Esse é o recado que o Vasco passou. Não só para o Mano Menezes, para o time do Grêmio, para nós, torcedores, para nós, analistas. Esse foi o recado. E não é à toa que chega ali na coletiva e tem 4 ou 5 pessoas com a oportunidade de perguntar e as 4 ou 5 pessoas falam da mesma coisa. Não pode ser coincidência, cara. Essa teimosia, ela não pode ser uma marca do excelente treinador que você é. Compreende? Aí depois você admite, olha, realmente, eu poderia ter colocado o Lloyd, eu poderia ter colocado o Garré, porque se você coloca esses atletas em campo e o Vasco toma gol, porra, realmente, a análise seria muito condicionada pelo resultado. Mas o recado que você passa é, eu queria fazer o segundo gol. O recado que você passa é, eu fui pra cima. Eu fiz uma substituição corajosa. Esse é o recado que você passa. Compreende? E dentro de um jogo onde tem 2 times que são extremamente do mesmo nível, digamos assim, times bem nivelados assim de forma mediana. Quando tem o Vasco jogando dentro de São Januário, que tem uma melhora substancial natural de jogar dentro de casa, você consegue fazer 1-0. E o Vasco estava jogando melhor do que o Grêmio. Isso é indiscutível. O segundo tempo do Vasco, os primeiros 20 minutos, talvez tenha sido os melhores 20 minutos do Vasco na partida. Estava jogando melhor do que o Grêmio. Faz um gol, a torcida inflama, vem junto. E o que você faz é colocar um volante na vaga de atacante. Aí, Diniz, esse é o recado que você passa. De medo. E você que sempre fala em coragem para jogar, em coragem para o time poder batalhar, em fazer gol. Tem vários edits aí seu falando com entrevistas. A gente conhece o seu trabalho. E é isso. Quando você tira um atacante e coloca um volante, é o recado que você passa. Aí a gente vai discutir o gol que o Vasco levou. O gol que o Vasco levou, ele vem primeiro de uma perda de bola totalmente inocente do Paulo Henrique. Perde a bola, erra, o Tietchan chega a recuperar essa bola e volta a bola no João Vitor. Aí o que o João Vitor faz? Perde a bola, faz a falta, toma um amarelo. O que acontece? Falta pro Grêmio. O Grêmio consegue virar essa bola lá pro lado direito, o Pavão domina ela com toda a tranquilidade do mundo e o Hugo Moura, que também é um cara, que eu já falei aqui, que prejudica o Vasco o tempo inteiro, não consegue diminuir a marcação. Cara, além do problema da bola aérea, além do posicionamento, além do Vasco ser uma equipe que é muito ruim se defendendo da bola aérea, é uma equipe que permite muitos cruzamentos. Isso não é um problema do seu trabalho só, Diniz. Isso é um problema do Vasco o ano inteiro. É por isso que essa régua de, olha, essa régua de o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora, isso não pode ser ignorado. E quando o torcedor do Vasco chega lá no estádio e vai o João Vitor, e vai o Lucas Freitas, e vai o Matheus Carvalho, é porque o torcedor do Vasco está cansado dessas mesmas figurinhas que você continua insistindo, Diniz.
Porque não adianta falar que hoje o problema foi individual quando o técnico, depois do seu zagueiro ser achincalhado pela torcida, sofrer cobranças no CT, errar como erra constantemente desde o início do ano, depois de debochar da torcida, conforme a gente ouviu aí digamos assim, os torcedores falando lá no Equador, depois de mais uma vez ter discutido com a própria torcida dentro do CT, depois de tudo isso, você resolve escalar esse mesmo zagueiro, Diniz. Esse mesmo zagueiro você resolve escalar. Aí sabe o que acontece, Diniz? A culpa já não é mais do João Vitor. A culpa já não é mais do Hugo Moura. A culpa é sua. A culpa é sua. E é isso que me preocupa. Me preocupa muito. Porque eu acho que dentro do futebol, cara, a preservação do atleta, ela é importante. Você preservar o atleta, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Hoje o Lucas Piton fez uma boa partida. Mas o Lucas Piton é um jogador que eu acho que ele poderia ser preservado, tá? Ele poderia ser preservado. Não foi preservado? Ótimo, legal. Jogou bem, porque ele é um bom jogador. Ele já ajudou o Vasco em diversos outros momentos. Assim como no jogo contra o Independente Del Valle, ele foi muito mal. Então, se você preserva esse jogador, ele tem condições de assimilar aquilo que está acontecendo para ele melhorar. Existem jogadores que vão melhorar como melhoraram o Lucas Piton. E no caso do João Vitor, e do Lucas Freitas, e do Hugo Moura, vou dar um exemplo aqui, o Lucas Freitas hoje fez um gol, tá? Um gol que pode mascarar o que aconteceu no primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos, o Lucas Freitas tinha errado 3 bolas. E que poderiam ter saído o gol do Grêmio. O João Vitor, logo no primeiro tempo também, se embolou com o Léo Jardim. E o Léo Jardim, por sorte, conseguiu proteger a bola e sofreu uma falta. Tá? O João Vitor, no gol que o Vasco toma, ele erra com a bola no pé, perde a bola, faz a falta. É dali que nasce o gol do Grêmio. Então, é necessário você preservar, pelo menos, esses atletas para que você tenha uma melhora significativa dentro do seu time, para que você tenha um novo ar dentro do seu time e, principalmente, para que você mostre, e eu não estou dizendo que técnico tem que ficar ouvindo torcida, né? Mas para que você mostre o seguinte, ó, eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito com a forma como esses jogadores estão se portando. E a torcida, obviamente, se tem uma resposta dentro de campo de, cara, a gente está vendo o ano inteiro que o João Vitor falha, que o Hugo Moura falha, que fulano falha, que ciclano falha. O técnico, ele não precisa tomar uma decisão baseada nisso. Mas se ele for inteligente, ele vai perceber que colocando outro zagueiro, por exemplo, se ele entra com o Luiz Gustavo hoje, a torcida não ia vaiar o Luiz Gustavo. Ela ia dar moral pro Luiz Gustavo. Ela ia apoiar a decisão do Diniz. E tudo bem, não é só culpa dele. O elenco do Vasco é deficiente, o elenco do Vasco tem problemas, isso é culpa exclusivamente da diretoria que montou esse elenco e que até o momento não conseguiu dar reforços pro Fernando Diniz. Não consigo nem contar o Thiago Mendes, porque ele não tá pronto ainda. O Vasco não ganhou reforços. Tá? Não ganhou. Isso é, obviamente, um problema da diretoria. Um erro grave da gestão Pedrinho, que tem muita dificuldade, a verdade é essa, entre poucos acertos e muitos erros em janela de transferência. E não é de agora. Tá? Sei que é difícil, tem pouco dinheiro e tudo mais, mas dava para fazer melhor. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Só que o que mais me espanta na coletiva é ele realmente achar que isso não vai ser um problema. Que o lado mental desses atletas não vai responder de forma negativa. E aí sabe o que acontece, cara? No final das contas, mesmo eu sendo fã da forma como o Diniz enxerga futebol, da forma como ele faz o time jogar futebol, como ele acredita nos caras, meu amigo, eu conheço o que é Vasco da Gama. Não somar pontos nesse momento é terrível. O clima que a gente viu hoje em São Januário é terrível. Isso não é culpa do torcedor não, tá? O torcedor não tem culpa de nada. Só que é um clima que você vai dando vários checks assim, ó. Opa, check. Check. Técnico teimoso. Check. Técnico insistindo em jogador que a torcida já não aguenta mais. Check. Torcida vaiando o jogador. Check. Torcida brigando no fim do jogo. Check. Elenco perdendo a cabeça. Check. Destaques do time sendo
Apresentando futebol ruim, check. E aí você vai dando vários checks. E aí você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro. Time que joga bem e não pontua, check. Time que faz boa partida e não pontua, check. No final das contas, sabe o que é essa lista que eu fiz para vocês aqui? No que ela vai culminar? Vocês sabem. Vocês sabem. E não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. A pessoa que conhece minimamente de Vasco da Gama, ela sabe que não tá tudo bem. Sabe por quê? O próximo adversário do Vasco é o Internacional fora de casa. Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como aconteceu contra o São Paulo. Só que o Inter é um time bem melhor do que o São Paulo. Mesmo estando numa posição ali intermediária, que não condiz com o que a gente esperava do Inter, o Inter já voltou melhor dessa parada. O Inter tem grandes jogadores. O Inter tem um técnico que está lá desde o início do ano. Tá. Invasão de CT. O William Casares lembra muito bem. Check. Gestão que não contrata direito. Check. E aí você vai dando vários cheques. Aí o Vasco, pro jogo contra o Internacional, pô, gente, desculpa, eu não acredito em nenhum resultado positivo. Se empatar fora de casa, tá muito bom. Que aí você tá pontuando fora do seu território. Só que se você não pontuar dentro do seu território, esquece. 3-0, né, que terminou o Mirassol dando um baile no Santos. 3-0 que terminou. O Mirassol tem mais dinheiro que o Vasco. O Mirassol faz maiores investimentos que o Vasco. O Mirassol gastou e tem condições de gastar mais do que o Vasco. Não tem. Não tem. Pelo contrário. Eu acho que é muito legal também a gente pontuar aqui que esse elenco, ele tá longe de ser pobretão. Elenco de pobrezinho. Ai, meu Deus, porque o Vasco não tem dinheiro. A pessoa que fala isso não acompanha o Vasco. O Vasco gasta cerca de 15 milhões de reais de folha salarial todo mês. Tá? 15 milhões de reais de folha salarial. Então, a gente não pode também deixar de cobrar esses atletas. Vou te falar, Verrete, sou teu fã. Você sabe. Sou teu fã. Mas tá mal. Hoje, prejudicou mais do que ajudou. Foi mal. Hoje. Foi mal. Então, assim, é pra sair do time? Não. Vai ter que melhorar. Aquele gol que você perdeu no primeiro tempo, aquilo não se perde. Aquele chute cruzado na trave, foi na trave. Não se perde. Não pode perder. Porque o Vasco, limitado do jeito que é, tá? Limitado do jeito que é, ele depende de você. Ele depende de você para ganhar jogos. E a partir do momento que você deixa a desejar, mesmo não trabalhando tanto com a bola no pé, mesmo não sendo um atacante tão dinâmico, você tá no time porque você faz gol. E fazer gol, pouca gente no Brasil sabe como você. Pouca. São pouquíssimos. Vai ter que fazer. Entendeu? Porque são lances que definem a partida. São lances que te dão uma tranquilidade. Mas voltando até a cronologia do jogo, que é depois de ter falado dessa coletiva do Diniz, em que eu fico muito preocupado com as convicções que ele tem. Vamos lá. Para que a gente deixe claro aqui para vocês que é o seguinte. O Vasco jogou muito bem. O Vasco deu 30 e tantas finalizações e poderia ter goleado o Grêmio. É mentira, gente. É mentira. O Vasco não jogou bem para golear o Grêmio. Isso é uma loucura. Loucura. E esse argumento do Diniz, ele é um argumento para quem conhece o trabalho do Diniz, que foi visto no Fluminense, que foi visto no Cruzeiro, que foi visto no Atlético Paranaense. Então, repito, eu entendo a forma como ele enxerga futebol. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que empatou com o Grêmio dentro aí de São Januário, um resultado péssimo para a equipe do Vasco, que poderia ter saído com uma vitória tranquila, mas não conseguiu, né? Deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo. Fernando Diniz muito pressionado. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!